Também no programa de confiança do e-commerce no Brasil, nós vamos lançar agora um selo de qualidade no e-commerce, e aí tem muito a ver com o que o Gonçalo falou, da importância das PMEs. Hoje nós temos mais ou menos 5 milhões de empresas no Brasil, 4,9 milhões são micro, pequenas e médias empresas, então os nossos números também estão muito próximos de Portugal, no que tange a importância das micro, pequenas e médias empresas. Elas representam entre 98% e 99% da quantidade de empresas no Brasil, também para lá de 80% dos empregos e da receita e da riqueza gerada. Então elas são muito importantes. Só que aí o que acontece? Quando a mídia me pergunta sobre as boas práticas do e-consumidor, ou seja, o que o consumidor online precisa seguir, qual é a cartilha que ele precisa seguir para ele minimizar a quantidade, o risco de uma transação ruim, né, uma transação que não atenda às expectativas da internet. Uma das primeiras respostas que a gente dá é compre de lojas de marcas conhecidas, de lojas que você já tenha feito compras, que você conheça. E aí a segunda pergunta, se o repórter é espertinho, ele fala assim, e onde fica a micro e pequena empresa nisso? Né? Para poder responder essa segunda pergunta, que até então não tinha resposta, a gente criou o selo de qualidade no e-commerce, que é um selo que mede e avalia 8 itens, conformidade legal da operação, ou seja, a empresa tem que estar legalmente constituída, senão ela não vai ganhar o selo. Né? E nos sites de leilão online você tem muitas pessoas físicas vendendo pela internet. Né? Esse não vai receber o selo de qualidade. Certificação digital do servidor, e aí a gente vai pontuar com a pontuação máxima o ICP Brasil, que seria o similar ao CEGER, a certificação digital emitida pelo governo, pela autoridade certificadora raiz do país. No Brasil, a autoridade certificadora raiz ela já é público-privado. Eu acho que aqui vocês ainda vão chegar, né? Vocês estão estudando essa possibilidade de ter empresas privadas emitindo certificados digitais. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que da última vez que eu conversei com vocês era mais ou menos essa direção. Né? Hoje é 100% governo, né? Perfeito. Então, assim, mais assim... Oi? Isso, nós também, só que daí não é um certificado que tem validade jurídica no Brasil. O único certificado que tem validade jurídica, respaldo jurídico no Brasil, é o certificado emitido embaixo da raiz da ICP Brasil. Nós temos, por exemplo, certificados da... Pode então. A nossa raiz tem público e privada. Mesma coisa, perfeito. Então, é isso. Por exemplo, a VeriSign deve emitir certificados aqui também. No Brasil, a VeriSign não está embaixo da ICP Brasil e não tem respaldo jurídico o certificado VeriSign, mas é um certificado bastante comprado, às vezes acaba sendo um certificado mais barato. Vai ter pontuação, mas é uma pontuação menor. Atendimento, meio de pagamento, logística, hospedagem, política de privacidade, então a gente começa a trabalhar o conceito de proteção de dados pessoais no Brasil, e um selo de segurança externa, como site blindado ou outros que existam. Uma vez homologado o varejista online, seja ele micro, pequeno e médio, seja grande, ele ganha esse selo, e é um selo dinâmico que vai também deixar de aparecer na página assim que uma dessas premissas ou que o score total não seja mais atendido pela falta de alguma premissa que na evolução da empresa ela perdeu essa capacidade. Bom, mediação e arbitragem online, como eu falei para vocês, nós ainda estamos trabalhando nesse conceito, nós devemos iniciar nossa plataforma e nossa solução a partir do ano que vem. Nós estamos em conversa com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MDIC, que vai ser um dos patrocinadores dessa iniciativa, e ela vai contar com a Camarinet, com o ILSE, com o SEBRAE, que é o órgão de fomento à micro, pequena e média empresa no Brasil, com os Correios do Brasil, que é o grande operador logístico brasileiro, responde por mais de 60% da logística digital, e eu não coloquei aqui de propósito a CEP, porque está no próximo slide. Né? Esperamos, obviamente, contar com a participação da Câmara Portuguesa de Comércio Eletrônico e do governo português nessa nossa iniciativa de mediação e arbitragem. E aí, já para citar algumas iniciativas que já existem de cooperação e outras que a gente vai agora começar a costurar. No caso da CEP, da Camarinet, já faz vários anos que nós somos entidades cooperadas no fomento ao comércio eletrônico. É uma grande honra para a Camarinet ter esse convênio de cooperação com a CEP.
E a gente, então, nesse evento, né, iremos estender esse convênio para a integração entre os selos de e-commerce e, de alguma forma, os selos brasileiro e português se alavancarem e terem reconhecimento em ambos os países e uma cooperação maior. E aí a gente vem, né, com a humildade de aprender mais do que contribuir na parte de arbitragem e mediação online. No que tange aos governos brasileiro e português, eu comentei com vocês que um mês passado uma comissão brasileira, uma comitiva brasileira público-privada veio visitar o evento Portugal Digital, Portugal Tecnológico, e deu continuidade a uma cooperação que foi assinada, se não me engano, em 98, para o reconhecimento mútuo de certificados digitais. E aí, de novo, parafraseando, né, o Gonçalo, na hora que você reconhece mutuamente os certificados digitais e o cartão do cidadão, o DNI espanhol e o RIC brasileiro passam a ter força jurídica, reconhecimento e respaldo jurídico nos 3 países, empresas passam a poder usar os seus certificados digitais originais, os seus documentos em si, né, os documentos estão se digitalizando, desmaterializando, seus documentos dos seus países de origem para participar de licitações, profissionais liberais, né? A gente tem muito esse intercâmbio, principalmente com o Brasil e Portugal, com advogados e dentistas, por exemplo. Quer dizer, profissionais liberais conseguem, então, exercer as suas profissões usando as suas carteiras de trabalho, as suas carteiras dos seus segmentos profissionais em ambos os países e, efetivamente, então, a gente está desmaterializando, integrando digitalmente países distantes, mas distantes geograficamente, mas muito próximos na amizade e na história. Enfim, a gente está facilitando a vida da economia digital, a gente está, sem dúvida nenhuma, fomentando o desenvolvimento da economia digital. Aqui são os meus contatos, essa apresentação vai estar disponível no site do evento ou nos anais, não sei como a gente vai desenvolver, mas de qualquer forma ela já está disponível para vocês. As perguntas a gente vai deixar para o painel, eu devo ter estourado 1000 vezes o tempo também. A frase que eu quero deixar é: novas soluções para novos problemas. Vamos tentar não mais resolver novos problemas com soluções antigas, porque a gente sempre vai, ou na maior parte das vezes, vai tentar colocar uma bola num buraco quadrado. Muito obrigado.